Cerca de 10 mil brasileiros sofrem com o mal da hemofilia. Apesar do número baixo, a doença ainda assusta as pessoas, principalmente pelos sintomas. Quando o paciente sofre um trauma, alguma coisa assim, aquele coágulo que faz a parada do sangramento não aconteça, ou demore mais para acontecer. E o que acontece é que esse indivíduo vai ter sangramentos muito mais prolongados do que a população geral. A doença acomete aos homens. São raros os casos de mulheres hemofílicas. A genética explica. A hemofilia, ela é, como eu já disse, hereditária e transmitida através do que se chama cromossomo X. Então, os homens têm um cromossomo X e um Y, então eles são os pacientes, e as mulheres, por terem 2 cromossomos X, elas são chamadas de portadoras. E elas têm muito menos sintomas. Algumas têm, mas muito menos sintomas. E os rapazes não. Os rapazes é que são os pacientes. Então, eles é que vão apresentar maior quantidade de sangramentos. Esses sangramentos nem sempre são exteriorizados, então você não vê sangue vivo só se tiver um corte, algum ferimento na boca, alguma coisa nesse sentido. Mas a maioria dos sangramentos ocorrem dentro das articulações, que são as chamadas hemartroses, e dentro dos músculos. A princípio, esses sangramentos precisam ser contidos, porque quanto mais sangue tem extravaso, mais destruição vai acontecendo. Então, os sangramentos de repetição acabam podendo fazer com que esses indivíduos acabem tendo no futuro uma deficiência física, por conta do acometimento dessas articulações. Como a lesão ela não é aparente, ou pelo menos aquele sangramento superficial, aquele corte que você vê a pessoa perdendo sangue, como é possível diagnosticar ou identificar a doença? O princípio, em geral, ou é dor, ou é um mal-estar, alguma coisa está diferente naquela articulação. Se esse sangramento continua aumentando, a dor aumenta, aí você pode ter calor, aí pode ter um aumento do volume também, e esse sangue lá dentro vai produzindo um processo inflamatório. O processo inflamatório vai facilitando outros sangramentos. E aí a gente vai podendo ter o que se chama de uma articulação-alvo, que vai acabar podendo levar a algum problema no futuro. Existem 2 tipos de hemofilia. 80% dos pacientes apresentam o tipo A e 20% o tipo B. Há também os casos de hemofilia adquirida, quando uma pessoa saudável desenvolve a doença. São produzidas através de um anticorpo. O nosso organismo produz um anticorpo, ele vai lá e consome o fator 8 ou o fator 9. Isso costuma acontecer ou em idade mais avançada, ela vem por conta de alguma doença que acabou levando a esse estado. Às vezes, depois de um parto, uma senhora pode apresentar hemofilia adquirida por conta dessa história dos anticorpos, mas os tratamentos são bem diferentes. A hemofilia hereditária, ela vai durar a vida inteira. A hemofilia adquirida, essa sim pode ter cura, porque a gente pode reduzir a produção desse anticorpo. O tratamento é à base de medicamentos, mas há cerca de 1 ano, uma nova técnica é utilizada. É possível se fazer um tipo de tratamento chamado profilático. O que significa isso? A gente faz o fator antes que exista o sangramento e faz com que esse indivíduo consiga ter essas articulações preservadas ao longo da vida. Então, hoje o que a gente tem feito é, nos pacientes que já têm alguma articulação que sangrou mais e tudo mais, se faz o que se chama de profilaxia secundária, e nas crianças que ainda não tiveram, a gente faz a profilaxia primária. Mas é sempre uma forma de fazer com que esse indivíduo sangre o mínimo possível e que lá na frente seja um adulto sem nenhum tipo de sequela. E tem cura? Hoje com o tratamento, é possível curar a hemofilia ou ainda não existe cura? Ela não tem cura hoje. Está se estudando técnicas de engenharia genética, que vai se fazer a terapia gênica, que se chama, mas ainda são estudos. Apesar de não ter cura, é possível levar uma vida normal, mas com algumas restrições. Então, que a gente sempre orienta que essas famílias não deveriam deixar essas crianças fazer esportes radicais, esportes que tenham mais contato, que acabem podendo dar algum tipo de trauma maior que vai acabar num sangramento.